Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Por uma questão de tempo, eu passava já a palavra à Engenheira Ana Matos, licenciada em Engenharia Civil, desempenhou já vários cargos na Câmara Municipal de Águeda, sendo atualmente chefe da Divisão de Planeamento e Gestão Urbanística, que nos vai falar sobre o tema as novas tecnologias na gestão urbanística. Se calhar muito boa tarde e desde já quero agradecer à pessoa do Sr. Presidente da Câmara e a toda a organização das Jornadas da Modernização Administrativa a confiança que deram em mim para apresentar este tema. Vou então começar. Os principais procedimentos inovadores no município, tendo em conta o âmbito de aplicação do Decreto-Lei 555 na redação dada pela Lei 60/2007, podemos destacar: admissão de comunicações prévias na hora, emissão de alvará de autorização de utilização na hora, autos de vistoria na hora, volta atrás, que avançou, prorrogação do prazo de licença de construção na hora e formas de procedimento no controle prévio das operações urbanísticas. Vamos começar por falar por a admissão de comunicação prévia na hora. Isto é um procedimento que o munícipe apresenta no GAME, é feita uma conferência dos documentos necessários conforme portarias publicadas, feito um registro do processo, emitido um recibo de apresentação, calculada a taxa de vida e o interessado autoliquida esse valor. Este procedimento evita uma segunda deslocação à Câmara Municipal a fim de autoliquidar as taxas devidas e proceder à comunicação do início dos trabalhos a executar. Este procedimento vem muitas vezes facilitar o município porque ele quer construir quanto mais depressa melhor, ou seja, ele quer obter um título. Para isso, a Câmara adota este procedimento, confia nos técnicos autores dos projetos e aposta numa forte fiscalização e controle em obra. Como controlamos? O processo segue normalmente para a análise, ou seja, temos um circuito ao nível do Sigma Flow composto por várias tarefas e todo ele desenrola da mesma maneira de qualquer outro procedimento, ressalvando-se nas comunicações prévias na hora que está previsto no final de todo o circuito, caso se tenha que proceder à não admissão da comunicação, imediatamente são acionados os serviços de fiscalização, estando prevista a possibilidade da cassação do título e a adoção das medidas de tutela previstas no regime jurídico de urbanização e edificação. Em segundo ponto, temos a emissão de alvará de autorização de utilização na hora. Ou seja, são todas aquelas situações previstas e estabelecidas no ponto 1 do artigo 64. E vocês perguntam-me quais são essas situações. São aquelas situações em que, no decorrer da obra, nos registros do livro de obra, não há qualquer indício em como a obra foi executada em desconformidade com o projeto aprovado. E, apresentando um termo de responsabilidade do técnico e todos os elementos instrutórios, na hora nós damos a licença de utilização. Tratando-se de um pedido de autorização de alvará de utilização de uma habitação, no GAME é feito o registro, conferem-se os elementos instrutórios, conforme já previsto, e procede-se à entrega do respectivo alvará. Isto é um ato muito simples que, como já podemos verificar, os nossos colaboradores do GAME estão facilmente preparados para conferirem estas situações e procederem à emissão do alvará de autorização de utilização na hora. A emissão de alvará de autorização na hora contribui para uma maior responsabilização dos técnicos e uma diminuição da desburocratização dos procedimentos internos. Como controlamos? Como disse antes, uma das fortes iniciativas da Câmara é controlar e fiscalizar. Em função do número de alvarás de autorização de utilização emitidos em cada mês, é sorteada uma percentagem para efeitos de realização de inspeção técnica. A realização desta inspeção contribui para uma melhor credibilidade do procedimento, ou seja, tudo isto está previsto no regime jurídico da edificação, ou seja, pode serem efetuadas inspeções técnicas a posteriori para verificar a conformidade com os projetos aprovados. Autos de vistoria na hora. À semelhança da emissão dos alvarás de autorização na hora,
Temos os casos das vistorias em que são para situações previstas no ponto 2 do artigo 64 do RJU, ou seja, em que haja indícios que a obra foi executada em desconformidade com o processo ou, como acontece em muitos casos, a inexistência de livro de obra. Nestas situações, procedemos à realização de vistoria. E em todas as situações em que o regime legal aplicável obriga à realização de vistoria. A Comissão de Vistorias, após a verificação do cumprimento dos pressupostos estabelecidos no regime jurídico de edificação, ou seja, a verificação da conformidade com o projeto aprovado, emite no local auto de vistoria. Caso o mesmo seja favorável, o requerente poderá dirigir-se ao GAME a fim de ser emitido o respectivo alvará de autorização de utilização. Prorrogação do prazo de alvará de licença de construção, ou seja, do prazo de execução de determinada obra. É um ato muito simples, em que são todas as prorrogações, todas as primeiras prorrogações de determinado título. Efetua-se um registro, conferem-se os documentos instrutórios previstos no regime jurídico de urbanização e edificação e das normas de procedimento da Câmara e é concedida a prorrogação do prazo de execução da obra. Como sabem, isto é um ato de muito fácil verificação, qualquer dos nossos colaboradores do GAME está preparado para verificar. É dispensável uma apreciação técnica para um procedimento destes. Como controlamos? Mais uma vez, em função do número de prorrogações emitidas em cada mês, é sorteada uma percentagem para efeitos de realização de inspeção técnica. Por fim, as medidas inovadoras nas formas de procedimento de controle prévio de operações urbanísticas, ou seja, aqui a implementação do Sigma Flow e os procedimentos implementados. Aqui é feito de forma resumida e mais ou menos consensual de todos os procedimentos, as fases por que passa um procedimento. Ou seja, a entrada do projeto no GAME. O projeto entra no GAME, é feito o registro através da aplicação informática disponível para o urbanismo e depois de todos os campos preenchidos, de todos os dados introduzidos, por fim, o técnico faz a atribuição do circuito Sigma Flow. Isto é uma tarefa muito importante em que convém não haver enganos, porque a partir daqui vai-se desenrolar todo um conjunto de tarefas que, se não estiver correto, inviabiliza todo o trabalho futuro. Depois de entrada do processo no GAME, procede-se à junção dos antecedentes, caso haja, e à digitalização do processo. Ou seja, deixamos de ter processo físico para passarmos a ter o processo em formato digital. Ou seja, procedemos ao arquivo documental do mesmo e à junção dos antecedentes. Esta é uma tarefa dupla, é realizada ao mesmo tempo. E só depois dela terminada é que nós avançamos, conforme está aqui a imagem a dizer, para a tarefa seguinte, que é o saneamento liminar. Nesta tarefa é feita já uma análise em termos instrutórios do projeto apresentado, em que pode ser feita em duas vertentes. Ou o processo está corretamente instruído e o técnico diz que está corretamente instruído e indica as consultas externas a efetuar caso sejam necessárias, ou então, se ele está mal instruído, diz as condições, solicita elementos, se for o caso, ou então procede mesmo, em caso extremo, à rejeição liminar do mesmo. Caso haja rejeição liminar e apresentação dos elementos, dizemos que o circuito fica quase que a meio, porque há logo um despacho superior no sentido de serem solicitados estes elementos ou da rejeição liminar do mesmo. Partindo do pressuposto que está tudo bem, avançamos para o registro e organização do processo, onde é nesta fase que são formalizadas as consultas externas. Ou seja, o processo físico que seguiu até aqui é colocado num arquivo temporário onde vai permanecer até que recaia qualquer decisão. Recebidos todos os pareceres externos, caso existam, o processo avança para a atribuição do processo a um técnico. Tarefa atualmente desempenhada pelo chefe de divisão e o mesmo, através do arquivo documental, tem acesso a toda a digitalização do processo, faz uma análise prévia, vê estudos aprovados que possam existir para o local e atribui a tarefa a um técnico, podendo também atribuir ao próprio porque faz parte da análise e emissão de parecer. Termina a sua tarefa sempre com a execução do pendente no Sigma Flow. Avançamos para a análise e emissão do parecer.
Como podemos verificar, o técnico tem à sua frente no ecrã o arquivo documental, nomeadamente a imagem que temos em frente é as plantas do projeto. Nós conseguimos ter uma análise completa de todos os elementos que instroem o pedido e fazer uma correta análise. Também posso salientar que qualquer dúvida não é muito aconselhada ali pelo Sr. Presidente, mas nós dirigimos-nos consultar o papel porque ainda é difícil a mudança, é difícil. Depois da análise e emissão de parecer, o processo é enviado para visto, novamente para o chefe de divisão. O chefe de divisão, através do arquivo documental, chega à informação elaborada pelo técnico. Essa informação incidiu em várias regras, ou seja, eles criaram um marcador. Esse marcador vai servir de apoio, quer ao visto, quer à preparação de despacho, quer propriamente ao ofício que vai chegar ao requerente. Eu depois, mais à frente, vou explicar isso. No arquivo documental, o chefe de divisão lê a informação, pode acrescentar qualquer coisa que entender necessário e, no fundo, coloca a sua assinatura em formato digital como comprovativo, como haver concordância. Depois desta tarefa realizada, avançamos para a preparação de despacho. Nesta fase, todos aqueles pareceres que a decisão esteja completamente definida, ou seja, o parecer seja conclusivo, quer no deferimento, quer no indeferimento, ou ainda supostamente a apresentação de qualquer reformulação, temos a chefe de secretaria que faz já a preparação do despacho, ou seja, agiliza um bocadinho o procedimento que se vai dar a seguir e prepara o despacho no programa informático. Passamos ao despacho que é feito pelo Sr. Vereador e que se desenrola de duas maneiras. Caso o pendente já tenha passado por uma preparação de despacho, ele unicamente vai validar a decisão com a colocação da sua assinatura em formato digital. Caso a informação tenha colocado a decisão em seu poder, ele vai também fazer todo o despacho, todo o procedimento que tem que ser feito no programa de obras. E, por fim, depois de todos estes passos, temos o que interessa ao munícipe, a sua notificação sobre a decisão tomada. E a notificação é muito fácil, porque, como disse, nós, ao elaborarmos a nossa informação, vamos ter o cuidado de colocar em marcador toda a informação que nós entendermos ser necessária, ser do conhecimento do munícipe. E esse marcador vai aparecer automaticamente na preparação do despacho e no ofício que vai ao requerente. Ou seja, aqui o ato administrativo é mais que uma configuração, só uma conferência de uma leitura ao ofício. Por fim, vantagens na implementação dos procedimentos. Claro, não podia deixar de ser uma diminuição dos prazos de resposta, e muito significativos. Transparência total dos procedimentos implementados, ou seja, está tudo minimamente programado. Nós temos o circuito, nós sabemos que o processo vai seguir este campo, este, que vai ser executada esta, aquela e outra tarefa. Facilidade de analisar o andamento do processo. Procedimentos completamente definidos, tal como disse, os circuitos já estão todos definidos, é muito fácil saber qual é a volta que o processo vai dar. Organização cronológica dos diversos atos, ou seja, quando o processo era só físico, era muito difícil, por vezes, saber a organização do processo, porque muitas vezes as peças eram alteradas no seu posicionamento de ordem de entrada. Então, com tudo registado no nosso programa informático com SigmaFlow, é muito mais fácil proceder-se à organização cronológica dos diversos atos, principalmente dos processos mais antigos. E, por fim, final dos processos perdidos. Isto é um dos grandes problemas nas obras particulares, é os processos desaparecerem, por vezes, ou intencionalmente ou sem intenção, eles desaparecem. Agora, eles não desaparecem porque nós temos o arquivo documental dos mesmos. Como dizia o nosso colega, só se acontecer uma catástrofe aos servidores é que nós ficamos sem eles. E, por fim, também, isto contribui para uma maior responsabilização dos técnicos autores dos projetos, porque nós confiamos nele, nós confiamos naquilo que eles fazem. E, no fundo, estamos preparados para a integração do cartão de cidadão. E, por fim, acho que um dos grandes objetivos das obras e de tudo isto é a satisfação do munícipe.
ou seja, dar resposta no mais curto espaço de tempo. E dou por terminada a minha intervenção.